Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Eu convido aqui o pastor Flávio para ocupar este espaço. Pastor Flávio Borges, bom dia. Bom dia, minha querida irmã Thalita, né? Bom dia a todos os irmãos da Sala 57. Maravilhoso estar juntos outra vez. Nesta manhã, nós queremos falar um pouquinho a respeito da carreira cristã, né? Da vida cristã, do começo e o seu final, né? Eu quero pedir auxílio aqui do maior exportador do cristianismo de todos os tempos, né? Que é o apóstolo Paulo. Então, ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, eu li o texto aqui, né? 1 aos Coríntios 9, verso 24 e 25, que diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Tá bom por aqui, né? Esses dois versículos. No ano 2000, eu estava na cidade de Igarapé-Miri, lá no estado do Pará. Era o meu primeiro distrito. Para quem não conhece, Igarapé-Miri é a capital considerada, né, reconhecida como a capital mundial do açaí. O melhor açaí do mundo vem dali, daqueles rios, né? Mas eu lembro que eu entrei em casa e liguei a TV. Ele estava passando o Esporte Espetacular. E havia uma corrida, né, em andamento, era uma maratona, a sexta maratona internacional de São Paulo. Tem a data, né, dia 11 de junho do ano 2000. Uma prova de 42 quilômetros, aproximadamente 2 horas e 15 minutos, né, que se fazia para completar a carreira. E me chamou a atenção, quem estava à frente era um corredor brasileiro, a primeira corrida dele, a primeira vez que ele estreava, ele estava estreando, melhor dizendo, em uma corrida de longa distância, né? E ele era um corredor da Polícia Militar. Mas ele estava na frente e já tinha passado da metade da corrida. E ele vinha na frente. Mas havia uma preocupação, especialmente dos comentaristas ali, né, enquanto narrava a corrida, ali na Globo, né? E um dos comentaristas disse: a grande preocupação é que, embora ele esteja muito bem, está inteiro, o semblante dele mostra que ele está muito bem preparado, não apresenta nenhum tipo de cansaço, mas preocupa quem vem logo após, né? Atrás dele vem um queniano, né? E o nome desse queniano era David Nigget, que era conhecido mundialmente, né? Era o grande favorito a ganhar a prova. E ele estava na corrida, estava em segundo, né? E havia mais alguns outros corredores quenianos, né, que são especialistas em corrida de longas distâncias. E o comentarista disse: não vai demorar muito e daqui a pouco ele vai. O Alex Januário está correndo sozinho, ele aparecia sozinho na frente, né? Logo, logo ele vai ter a companhia de um desses homens aí. E parece que exatamente quase depois que ele termina de falar, aí aparece lá no fundo, aparece uma pessoa, né, um corredor. A gente vê só assim, ele estava desfocado, né? Aparece o que está na frente, mas desfocado lá atrás aparece alguém com camisa amarela, uma camiseta amarela, um short amarelo. E o comentarista disse: eu não disse, lá vem David Nigget. E ele começou a se aproximar rapidamente. Mas Alex Januário estava bem preparado. E ele continua com a mesma pegada, a mesma passada, a mesma desenvoltura. Mas
poucos, pouquíssimos quilômetros, né, após o aparecimento dele, do queniano, ele começa a se aproximar muito rapidamente. A impressão que eu tenho é que parece que alguém avisou para ele, porque Alex Januário dá uma olhada para trás, eu estava seguindo a corrida também ali, e eu estava já naquela tensão, né? Pô, o brasileiro vai ter que ganhar, dá para ganhar, né? Eu estava na torcida. E eu percebi que ele deu uma olhada para trás. E depois que ele olha para trás e vê o seu grande concorrente ali, né? O grande favorito a aparecer, aí o semblante dele fica fechado. E ele continua correndo, mas já não é mais com a mesma desenvoltura. Parece que o psicológico dele foi abalado com aquilo. E o comentarista continua, depois que eles entrarem naquele túnel, aquele viaduto, alguma coisa assim, né? Depois que eles entrarem ali, pode ter certeza, do outro lado, as posições já estarão alteradas. Mas foi dito e feito. A câmera posicionada dentro do tanque, depois sai do tanque, ó, do túnel, né? Aparece a câmera do lado de fora. Aí aparece o queniano, né? Correndo com a maior tranquilidade, parece que não está nem correndo. E logo depois, alguns segundos depois, aí aparece Alex Januário, já se arrastando. Parecia que não estava nem mais correndo, parece que ele estava nadando, os braços iam com vagareza, né? Enquanto ele dava as passadas. E o comentarista disse: Olha, Alex Januário sentiu, né? Ele sentiu a prova, ele sentiu a ultrapassagem. Agora, se o terceiro queniano ultrapassar, eu temo que ele não consiga nem terminar mais a prova. Aí pronto, aí eu comecei, eu acho que o Brasil todo estava assistindo, começou vamos lá, Alex, vai conseguir. E eu comecei a torcer ali, vai conseguir. Pelo menos em segundo lugar ele vai conseguir. E ele veio se arrastando e o terceiro colocado, né? Agora que era um queniano, vem novamente com força, vem para parear com ele. Mas ali naquela altura da corrida, a gente percebe que ele dá uma olhada para frente. Eu não sei também se alguém avisa, mas ele dá uma olhada para frente, como quem estivesse avistando alguma coisa. Ele avistou uma coisa. E o que ele avistou? A linha de chegada estava lá na frente. Já estava perto dele. Já não estava a quilômetros dele, já dava para chegar, já estava a metros dele. Talvez alguns milhares de metros, mas estava próximo dele. Ele ganha alma nova, né? Ele se recupera, o semblante dele, os olhos brilham, o semblante se ilumina outra vez. Ele dá um sprint, né? Aquele último pique para chegar. E ele vem agora com uma certa velocidade, já deixa uma distância maior do terceiro colocado, chega próximo da linha de chegada, alguém entrega para ele, não sei se já estava combinado, uma bandeira do Brasil. Ele pega a bandeira, coloca sobre as costas assim, cruza a linha de chegada, assim com um aviãozinho, ó, ele cruza assim, ó, a linha de chegada, e do outro lado ele está muito cansado, do outro lado da linha, né? Cruzou a linha de chegada. Segundo lugar, ele está muito cansado, está ofegante, está com as mãos sobre o joelho, e ele está dando entrevista. E ele dizia: Eu agradeço ao Senhor Jesus por essa vitória. Parecia ser um cristão, né? Eu agradeço ao Senhor Jesus por essa vitória. E de repente ele diz, aí eu fico olhando para ele, né? E ele vai respondendo as perguntas, ofegante. Alguém passa, ele dá um beijinho, ele percebe um cumprimento, o sorriso estampado no rosto. E eu fiquei pensando, naquele momento, eu fiquei pensando, aonde foi parar toda a tristeza, toda a angústia que o acompanhou naqueles minutos finais da prova, antes de cruzar a chegada? Aonde foi parar todo aquele drama que ele estava vivendo, toda aquela dor que ele estava sentindo? Desapareceu. E por que desapareceram, irmãos? Porque a alegria da chegada supera em muito toda a dificuldade do trajeto.
Eu falo nesta manhã para aqueles que estão na caminhada cristã, que estão na corrida cristã. Assim como Paulo fala no versículo que nós lemos. Observe que a linguagem que Paulo utiliza é uma linguagem puramente esportiva. Ele usa expressões como aqueles que correm, aqueles que estão no estádio. Ele fala em prêmio. A linguagem esportiva. É muito provável que Paulo estivesse na sua mente com a ideia do que ele conhecia ali na Grécia. Em Corinto, por exemplo, havia os Jogos Istmicos, que era uma derivação das Olimpíadas. As Olimpíadas, elas surgiram em Atenas, nós sabemos, né? Em Atenas, na Grécia. E os Jogos Olímpicos, as mais antigas citações na história sobre Jogos Olímpicos, elas datam de 776 anos antes de Cristo. Então, cerca de 3.000 anos atrás, as primeiras corridas. Essa é a primeira datação, pode ser que sejam mais antigas ainda, né? As Olimpíadas. E por que chamado de Olimpíadas? Porque as primeiras provas, elas ocorrem ali no sopé do Monte Olimpo, o Monte Sagrado, né? Na mitologia grega. Então, foi chamado de Olimpíadas, né? Em homenagem às divindades, né? Ali contidas ali no Monte Olimpo. E vinham atletas de toda a Grécia, né? De toda a cidade da Grécia, eram pré-selecionados. Então, essa corrida, a gente fala um pouquinho mais sobre a, a, como aconteciam os Jogos Olímpicos, né? No rápido estudo que fizemos a respeito, é importante você lembrar que todos nós estamos nessa corrida. Paulo chama todos nós para dentro dessa corrida, nos lembra que nós estamos numa corrida. Para todos nós, a vida cristã, a trajetória cristã, para o apóstolo Paulo, e nesta manhã, nessa reflexão, é a nossa corrida, é a corrida da fé, para ganhar o prêmio, né? E a Bíblia diz o prêmio da soberana vocação, é o próprio Paulo que diz, né? O prêmio da soberana vocação, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, eu dizia que vinha os atletas, né, convidados a participar, vinham de todas as cidades, haviam uma espécie de eliminatórias, e esses homens, que eram homens jovens, né, somente homens, de fato, porque eles corriam nus, né, só participavam homens, e eles colocavam óleo no corpo para a corrida, né? Mas antes disso, havia toda uma preparação que durava em torno de 1 ano de preparação para a grande corrida, né? E eles se abstinham de determinadas alimentações, não comiam qualquer coisa. Eles eram trazidos para o local da corrida e ficavam como que confinados ali. Os últimos meses eles ficavam em celas, uma espécie de celas, talvez para não serem influenciados, né, desanimados ou motivados por propina, esse tipo de coisa, eles ficavam isolados. A alimentação dos últimos 15 dias consistia apenas em iogurte e água, e eles estavam ali muito, muito bem preparados para a corrida. Quando começava a corrida, era uma corrida de 200 metros. É por isso que Paulo diz assim, todos que correm no estádio, né? Todos que correm no estádio. O estádio, não é, quando Paulo diz o estádio, ele não está se referindo ao que nós conhecemos hoje como estádio. Uma construção, né, de concreto, com arquibancadas, que as pessoas vão ali para assistir um espetáculo esportivo, futebol ou não. Desculpe, irmãos. Então, o estádio, na linguagem bíblica, no que Paulo está falando, é uma medida de
distância, que equivale a cerca de 200 metros, né? Aparece quando fala da cidade de Emaús, né? Que está, me parece que a 60 estádios de Jerusalém, quando fala, né? Quando fala da experiência dos homens no caminho para Emaús. Então, um estádio era 200 metros. Quando Paulo diz, todos se correm no estádio, todos se correm a prova de 200 metros, então é uma prova curta. Se preparavam a vida toda. Mas a prova era de tiro curto, 200 metros, acabou a corrida. Não era simplesmente para medir a distância, era para medir a velocidade, né? Quem chegaria primeiro. O atleta que ganhasse em primeiro, ele tinha algumas vantagens, né? Ele tinha algumas vantagens. Eu anotei aqui, deixa eu ver. Ó. O prêmio olímpico consistia primeiro, né? Ele recebia uma chuva, né? Era jogado sobre ele, sobre o atleta vencedor, né? Aquele vencedor, ele recebia uma chuva de flores e de pequenos frutos. Segundo prêmio, era oferecido para ele toda a sua família, até os agregados da família, recebiam, era oferecido para eles um banquete, um alto banquete. Havia também o momento em que eles eram colocados em uma carruagem puxada por 6 cavalos brancos e davam um giro na cidade, né? Era uma grande honra, eles eram honrados, né? No caso, o vencedor. Talvez daí que vem a ideia da volta olímpica, né? Da volta olímpica. Esse, de fato, valia muita coisa, porque a família, durante toda a sua existência, e qualquer membro da família, do grande vencedor, seria isenta de impostos, não pagaria mais impostos. O grande vencedor. Era erigida uma estátua para aquele jovem, em homenagem àquele jovem, porque ele era considerado um semideus. E o ápice da corrida era da premiação era quando a sacerdotisa do templo de Zeus, né, lá no Monte Olimpo, ela subia subia no monte, né? E lá em cima, na oliveira sagrada do templo de Zeus, era recolhida algumas folhas de oliveira, que era tecida uma coroa de louros, né? De folhas de figueira, e era colocada na cabeça daquele jovem que era considerado, a partir de então, um semideus. O filho do vento, o homem mais rápido, pelo menos durante aquele tempo, até que viesse outra prova, talvez outro ano, e seria escolhido um outro, porque cada pessoa só podia participar uma única vez. Eles entravam na corrida cristã, mas eles sabiam que tinha que entrar na corrida cristã, ou melhor, na corrida cristã, na Olimpíada, para ganhar. Isso nos ensina que todos nós, quando entramos na corrida cristã, tem que ser para ganhar, tem que ser para vencer. Paulo diz, eu quero ler de novo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Correi de tal maneira, é do jeito que eles correm. Eles em tudo não se dominam para ganhar uma coroa? Assim também devemos correr, devemos fazer o nosso melhor, devemos fazer o nosso tudo. É uma única chance, é uma única oportunidade também. É nisso que está, é isso que está na cabeça de Paulo. Quando ele diz assim, um só leva o prêmio, mas espera aí, mas na carreira cristã, todos não irão ganhar, todos que participam da carreira cristã não vão ganhar. Não, irmãos. Quem vai ganhar é quem entra na carreira cristã, quem se inscreve na carreira cristã, quem diz, eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor, e entra na carreira cristã.
mas que cruzam a linha de chegada. Quem chegar perto da linha de chegada não vai ganhar. Aquilo que a Ellen White diz, né? Quase salvos, mas totalmente perdidos. Se não cruzar a linha de chegada, o quase não resolve. Vai ganhar a carreira cristã, vai vencer a carreira cristã. Todos aqueles que cruzarem a linha de chegada. Paulo diz, alguns correm a carreira cristã para ganhar uma coroa de folhas, né? Esse é o maior contraste bíblico, né? Alguns vão ganhar apenas uma coroa de folhas. Verso 25, quero ler de novo. Todo atleta em tudo se domina. Os atletas lá olímpicos, os atletas dos Jogos Istímicos, dos dias do apóstolo Paulo, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Eu quero saber se alguém tem alguma notícia de alguma daquelas coroas que foram dadas nas Olimpíadas. Me parece que foi do ano 2000 mesmo. Eu estou na dúvida aqui agora o ano, mas houve uma Olimpíada, umas Olimpíadas na Grécia, rememorando as primeiras. E o atleta, além de ganhar medalha de ouro, de bronze e de prata, ele recebia também, junto com a premiação, uma coroa de folhas. Vocês devem lembrar disso, né? Não faz tantos anos assim. E eu pergunto, será que ainda existe algum vestígio, além de fotos, dessas coroas? Não, irmão, já secaram. Coroa de folhas murcham, seca, desaparecem. Paulo diz, aqueles atletas, eles correm em busca de uma coroa de folhas, uma coroa corruptível, é o que ele diz. Mas ele diz assim, ó, nós, porém, corremos, estamos na carreira cristã, em busca da coroa incorruptível. Paulo diz, a coroa de glória imarcessível. A coroa que Cristo dará a todos aqueles que entrarem na carreira cristã, não todos aqueles que cruzarem a linha de chegada. Precisamos correr a carreira cristã como se fosse, e de fato é, a coisa mais importante da vida. Talvez alguns aqui assistiram também alguma edição da chamada Corrida de São Silvestre. A Corrida de São Silvestre, ela ocorre no dia 31, né, de dezembro, final do ano. É uma corrida curta, né? Não chega a ser os 42 quilômetros de uma maratona, uma mini maratona. Ela é uma corrida de 15 quilômetros. Pelo menos era assim, né? Quando eu acompanhava, era assim, 15 quilômetros, né? Nesses 15 quilômetros, a gente percebe, ou melhor, antes de começar a corrida, a gente percebe que existe uma separação, né, em dois grupos. Tem um grupo de elite, são corredores profissionais, né, homens e mulheres que vivem disso aí, né, passam a vida inteira correndo, se preparando, às vezes tem patrocínio, né, para isso. São atletas profissionais. E eles vêm do mundo inteiro para participar de qualquer prova, eles vêm, né? Às vezes apenas para participar, para medir o seu tempo, para dar um esquente, mas eles vêm para correr na frente. Eles vêm, e na sua maioria, esses atletas profissionais, atletas de elite, eles vêm para ganhar a corrida. Eles vêm como favoritos a ganhar a corrida. E formam aquele primeiro pelotão, está ali na frente. E por que estão ali na frente? Porque tem a grande multidão atrás, daqueles que vão apenas participar. Eu já sonhei muitas vezes em participar de me preparar, né, para uma corrida como essa, né, mas nunca deu certo. Mas tem pessoas que vão lá somente para participar, como eu queria somente participar, para no final receber uma medalhazinha de participação. Eu queria cumprir os 15 quilômetros. E tem gente que lá vai somente para isso. Outros vão apenas para aparecer na televisão. E quem já assistiu essas provas, ali no começo, eu gosto de assistir, quando assistia, né? Eu gostava de assistir o começo e o final, né? E o começo era por causa da largada. E na largada apareciam figuras fantasiadas de cangaceiro, outros viam aparecido com roupa de anjo,
E aparecia pessoas com propagandas, com placas, fazendo propaganda de alguma coisa, e naquele momento da largada eles passam na frente da câmera da Globo e aparece, né? Estão me vendo aqui? Estão me vendo somente para aparecer. É muito difícil. Me parece que uma única pessoa, parece que uma atleta, é, uma atleta feminina, esqueci o nome dela agora, parece que ela foi a única que conseguiu sair do pelotão, o segundo pelotão, e ganhou a corrida. Ou se classificou, não lembro exatamente, né? Foi a única que se destacou, que saiu do segundo pelotão e se destacou. Por quê? Porque o segundo pelotão, eles não vão para ganhar, eles vão só para participar. Quem vai para ganhar são os atletas que estão lá na frente. Você está hoje na carreira cristã. Em que pelotão nós estamos, irmãos? Você está no primeiro pelotão, aquele que entra para ganhar, para cruzar a linha de chegada e ganhar a corrida? Ou você está ali apenas, ou você está aqui apenas para participar? Porque você acha bonito, talvez. Talvez alguém aqui que entrou porque alguma coisa o atraía no cristianismo, na igreja, mas está apenas participando. Não está correndo para ganhar a corrida. A preparação, como eu disse, para ganhar uma prova daquela lá na Grécia, 10 10 a 12 meses, às vezes mais do que isso, de preparação, autocontrole, 15 dias isolado com iogurte e água, toda a preparação. Paulo diz assim, todo atleta, eu li o texto, né? Todo atleta em tudo se domina. Essa questão, todo atleta, né? A palavra que aparece ali, né? É a palavra agonizomai, né? Paulo escreveu a carta aos Coríntios em grego, né? Em grego. Agonizomai. E a palavra agonizomai fica bem claro o que significa, né? Agonizar, né? Agonizar. Quando diz assim, todo atleta, ou seja, todo que agonizomai, toda pessoa que agonizomai, ou seja, todo atleta, todo aquele que se angustia pela vitória, né? Todo atleta em tudo se domina, todo atleta agonizomai. Ou seja, existe a necessidade de querer muito agonizar pela vitória. Conta-se que um dia o sábio Sócrates, ele estava tomando banho ali no riacho, um dos seus discípulos disse, mestre, me ensina a ser sábio. E o Sócrates chamou ele para dentro do rio. Você quer ser sábio? Ele disse sim. Você quer sabedoria? Ele disse sim. Ele disse, aí Sócrates colocou a mão na cabeça dele e forçou a cabeça para baixo, né? E afundou, deu um caldo, né? Como a gente chama, né? E segurou ele embaixo d'água durante alguns segundos. Aquele jovem mais fraco do que ele não conseguia se sair. E ele começava a agonizar ali embaixo. Tentou se debater, tentando tirar a mão de Sócrates, Sócrates segurando ele. Depois de alguns segundos, quando ele já começava a beber água, Sócrates tirou a mão. Ele saiu, recuperou o fôlego e disse, mestre, eu te fiz um pedido, você faz uma coisa dessa comigo? Por que essa crueldade comigo? E Sócrates perguntou para ele, você me perguntou, você me disse que queria ter sabedoria, não é isso que você queria? Ele disse, sim, é isso que eu te pedi. O que é que você queria quando você está embaixo d'água? O que é que você desejava quando está embaixo d'água? E aquele jovem disse, eu queria o ar para respirar, era isso que eu queria. E Sócrates teria respondido para ele nessa história, né? Quando você desejar sabedoria, assim como você deseja ou desejou o ar para respirar, você vai encontrar sabedoria. Quando desejarmos a salvação, quando nós agonizarmos pela salvação, quando desejarmos com ansiedade cruzar de chegada, nós seremos salvos. Quando ficarmos contando as horas para poder ir para o encontro com o Senhor, seja na igreja, seja no Sala 57. Quando tivermos a necessidade, pronto, chegou o momento, eu vou abrir a palavra de Deus para Deus falar comigo, para eu falar com o Senhor, para orar.
quando sentimos esse desejo ardente de estar na presença de Deus, como o salmista diz, como a corça, né, anseia pelas águas, aí, irmãos, estaremos experimentando a salvação. Todos aqueles que conquistarão a vitória, cruzando a linha de chegada, uma vitória que nos foi concedida pelo Senhor, todos aqueles que conseguirem cruzar a linha de chegada, são aqueles que hoje agonizam pela salvação, almejam com ansiedade a salvação. Paulo diz, irmãos, que a propriedade, que o prêmio que os atletas olímpicos ganhavam era uma coroa corruptível. Mas nós buscamos a coroa de glória, a coroa imortal. Será que nós devemos nos dedicar menos? Esse é o tema do apóstolo Paulo. Eles em tudo se dominam para conquistar uma coroa corruptível, mas nós buscamos a coroa incorruptível. É isso que ele está dizendo. Nós não precisamos dizer apenas: eu quero ir para a corrida cristã, eu aceito Jesus Cristo como meu salvador pessoal. Não basta eu apenas me inscrever na corrida cristã. Nós precisamos cruzar a linha de chegada. Agora, precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque durante a caminhada nós temos alguns inimigos a enfrentar, né? E inimigos mortais, né? Que estão no caminho, estão na caminhada também, estão por ali. E poderíamos dizer, como diz Ellen White, que os principais inimigos é o diabo, o mundo e a carne. Esses três aí, unidos, vão tentar nos desanimar. Eu quero contar uma história, né? Eu quero contar duas histórias antes de nós terminarmos, né? A primeira delas é uma que ocorreu em 1984. Era a maratona, uma maratona dos Estados Unidos. Desculpem, as Olimpíadas de Los Angeles, nos Estados Unidos. Aquela Olimpíada foi muito especial, porque foi a primeira vez que haveria uma prova de maratona feminina. Porque até antes de 84, havia uma grande discussão se uma mulher tinha condição física de correr os 42,5, mais ou menos, quilômetros de uma maratona. Os especialistas diziam que não, era impossível para uma mulher. Isso era uma prova que só caberia aos homens, por conta da sua constituição física. As mulheres correriam risco graves, inclusive até de desidratar durante a prova, e algumas poderiam até morrer. Então, nunca se havia tentado. Toda vez que se tentava, né? Claro, mulheres tentavam, né? Colocar a corrida feminina na maratona da Olimpíada, mas sempre, na hora dos votos, era rechaçado. Mas a de 84 foi permitida, mas como uma experiência, né? E aí todos os países começaram a brigar para conseguir o índice para enviar a sua representante, né? Ali naquela primeira prova de Olimpíada, de maratona feminina em Olimpíada. E a Suíça também enviou a sua representante. Só que a Suíça não tem histórico, né? Não tem tradição de corridas de maratonas, por exemplo, né? A tradição da Suíça são jogos de inverno, provas de inverno. Então, a melhor atleta suíça que tinha na época era uma mulher chamada Gabriele Andersen. E ela estaria já com 37 anos de idade. Mas era a melhor atleta disparada na Suíça. Então, se alguém podia se preparar para uma prova como essa, poderia ser Gabriele Andersen. E Gabriele Andersen, ela foi preparada, né, durante um bom tempo, e no dia da prova ela estava lá, estava muito bem preparada. Mas quem assistiu isso aí, pelo menos já viu, sempre aparece Jogos Olímpicos, né? Aparece essas imagens, percebe que nos momentos finais ela já entrou no estádio
né, para concluir a prova dos 40 e poucos quilômetros aí, ela entrou no estádio em 37º lugar. Ela estava esgotada. E a prova olímpica, a maratona olímpica, a prova olímpica, né, consiste em entrar no estádio, dar uma volta no estádio e cruzar a linha de chegada. Não entrar e cruzar a linha de chegada, tem que dar uma volta. E aquela volta que ela dá no estádio, irmãos, eu não sei, eu tenho a impressão que eu assisti ao vivo essa prova, em 94, 84, né? Em 84, eu tinha 22 anos de idade. Eu só me tornei adventista com 23 anos, né? Então, eu creio que assisti ao vivo essa prova, que eu lembro muito bem daqueles momentos, né? O estádio em pé e Gabriele Anderson, nos últimos momentos, ela tinha perdido já a coordenação motora, você deve ter assistido, claro, né? E ela vem toda torta para um lado, se entorta para o outro, parecendo que estava embriagada. O seu técnico se aproxima, mas não pode tocar nela, senão ela é desclassificada. E o estádio em pé. A primeira colocada, que ninguém nem lembra mais o nome, a primeira mulher a ganhar a prova, cruzou a linha de chegada, não sei o que, Benoit, assim, uma coisa americana, cruzou a linha de chegada, já tinha sido esquecida, mas o estádio estava paralisado ali. Enquanto Gabriele Anderson, em 37º lugar, tentava chegar, cruzar a linha de chegada. E respiração presa, todo mundo, mas ela vai, o técnico se aproxima, volta, e ela vai chegando, vai se arrastando, ela cruza a linha de chegada e cai nos braços do treinador. Depois eu vi entrevistas dela, recentemente vi entrevistas dela, ela já inclusive já faleceu, mas Gabriele Anderson, ela entra para a história, né? Como assim, um exemplo daquele que não importa qual é a colocação, mas tem que chegar. Eu não sei como é que você vai cruzar a linha de chegada. A linha de chegada, quando Jesus apareceu no céu, né? Ali está a linha de chegada. Eu não sei como é que você vai cruzar a linha de chegada. Mas se eu cruzar a linha de chegada do jeito que Gabriele Anderson cruzou, para mim vai estar muito bem. Não importa se você está muito cansado, não importa se você está esgotado, não importa como é que você vai estar. O que importa é cruzar a linha de chegada. Porque a alegria da chegada supera em muito toda a tristeza, toda a angústia, todo o problema da caminhada. Eu não sei quanto tempo você está na corrida cristã. Eu, esse ano, agora em setembro, mês que vem, completa 41 anos que eu me inscrevi. Opa, na carreira cristã. Estou aqui lutando na carreira cristã. Eu preciso agonizomai, né, pela vitória, porque eu sei que eu preciso cruzar a linha de chegada. Quem vai ganhar a corrida não é quem vai chegar em primeiro lugar, nem segundo, nem terceiro, não importa o lugar. O que importa é cruzar a linha de chegada. Nós aqui nós não somos adversários. Quem vai chegar primeiro? Nós aqui nós somos companheiros de caminhada. Se nós pudermos cruzar a linha de chegada todos abraçados, todos ao mesmo tempo, dá no mesmo, porque todos iremos ganhar a mesma coroa, a coroa da vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas, como eu disse, não é, não é fácil, você sabe que não é fácil, porque nós temos o diabo, nós temos o mundo e temos a nossa carne, o próprio eu, lutando contra, para nos atrasar, para nos impedir de cruzar a chegada. E aqui agora eu conto a última história para a gente encerrar essa reflexão. É uma história que você já ouviu, mas eu vou contar do jeito que eu ouvi, né? A corrida entre o coelho, ou a lebre, né? E a tartaruga. A corrida dos séculos, a maior corrida dos séculos, né? E a tartaruga já tinha desafiado
o coelho algumas vezes, muitas vezes, e tinha perdido todas as vezes. E ele dizendo, a tartaruga dizendo, mas dessa vez a gente vai correr, não vai correr normal, não. Você tem vantagem, você é mais rápido do que eu. Então, você vai ter que correr de costas. Correr de costas e o coelho ganhava. Você vai correr agora engatinhando. Correr engateando e o coelho ganhava. De olhos fechados, o coelho ganhava. Todas as modalidades ela havia tentado e perdia. E toda vez que perdia, ela perdia um bem. Perdia alguma coisa preciosa para ela. Para desafiar o coelho, ela tinha que dizer: olha, o prêmio vai ser esse aqui. E sempre era assim: ó, eu vou apostar que esse relógio de ouro que eu tenho, por tudo que você já ganhou de mim. A tentativa da tartaruga era sempre essa. Ela recupera o que havia perdido. A tartaruga, ela recebeu uma. Isso aqui é uma fábula, né? Recebeu uma herança, e essa herança era um saco de pepitas de ouro. E pronto. Ele não queria mais correr, né? Já estava enjoado de ganhar. E a tartaruga não tinha mais nada para ele ganhar. Então, aí o coelho disse. Aí a tartaruga disse: amigo coelho, vamos para disputar agora a nega, né? A última de todas. Se você ganhar, você vai receber aqui o que eu tenho para oferecer. Mas se eu ganhar, você me devolve tudo. Vou ganhar tudo que você ganhou de mim. E o coelho diz: mas o que é que você tem para disputar? Aí ela disse, aí ela abriu o saco e o brilho do sol naquelas pepitas de ouro reluziram sobre os olhos do coelho. O coelho ficou empolgado e pô, demorou, vai ser agora. Ele disse: não, peraí, não é bem assim não, né? Eu estudei sobre Jogos Olímpicos. Agora a prova daqui a um ano, porque tem um ano para me preparar. Aí durante um ano a tartaruga se preparou. Ali nos últimos dias ali, nos últimos 15 dias ficou confinada, tomando só iogurte e água. No dia da corrida ela estava muito bem preparada, o melhor, nunca teve preparado como aquele dia. E o coelho estava ali com sua camisetazinha amarela, seu short amarelo também. Bem que o queniano, né? E quando o urso disse: atenção, preparados, já, e a tartaruga partiu com toda a velocidade, coitada da tartaruga, né? O máximo dela era o mínimo em velocidade. Ela não suava, estava bem preparada fisicamente, mas os seus passos continuavam lentos, muito lentos. Lá vai a tartaruga, um passo, outro passo. E o coelho lembrou que tinha algumas coisas para resolver e ele calculou, era 200 metros. Ele disse: rapaz, isso aqui vai demorar demais. É o seguinte, eu vou resolver umas questões, depois eu volto. E o coelho saiu da corrida, a tartaruga deu uma olhadinha para trás, não viu o coelho, disse: opa, eu estou bem, olha, meu adversário ficou para trás, não estou conseguindo nem ver mais o meu adversário. Estava animada, mas ali dos metros finais o coelho se aproxima. Ele vai se aproximando, emparelha com a tartaruga. E diz: amiga tartaruga, triste para você, mas eu vou ganhar mais uma vez. Prepare o saco de ouro. E a tartaruga mete a mão dentro do casco e pega uma pepita de ouro e diz: eu sei por quê. É porque estou muito pesada por causa desse ouro, essa pepita de ouro que eu trouxe aqui. Vou jogar ela fora, vou ficar mais leve. Aí joga a pepita de ouro lá dentro do mato. E os animais que estão assistindo, a plateia, vê a pepita de ouro, opa, corre todo mundo, eu vou ficar mais pobre. O coelho pensa, né? Aí ele sai da carreira cristã e vai atrás da pepita de ouro. Vai chegar primeiro também lá. Porque ele diz: dá tempo, vou pegar e volto para a corrida. E ele de fato vem. Novamente diz: amiga tartaruga, aí eu de novo, vou ganhar. E a tartaruga diz: não, eu peguei a pepita errada. Essa daqui, pega outra pepita maior e joga do outro lado. E o coelho vai atrás. Depois do outro lado, e o coelho vai atrás, do outro lado, e vai jogando pepitas de ouro pelo caminho. Quando falta ali meio metro para encerrar a corrida, para cruzar a linha de chegada, a tartaruga diz: olha, a maior de todas está aqui, eu não percebi que essa que está me deixando pesado. Aí parece que ela se preparou somente para isso aí. As últimas forças que ela ainda existia nela,
Ela pega aquela pepita de ouro e joga o mais longe que pode. E o coelho acompanhando aquela pepita de ouro, né? Ali, olhando. E ele faz o cálculo, meio metro. Será que dá tempo? Será que dá meio metro? Será que eu chego? Aí ela arrisca, o coelho arrisca, pula dentro do mato e grita achei. Quando grita achei, sobe os fogos. A tartaruga cruzando a linha de chegada, soltando beijinhos para a torcida. Venceu a corrida e ganhou tudo. Essa história, que nos parece engraçada, né? Nos ensina a grande lição. Durante a caminhada cristã, o inimigo das almas vem atrás de nós, vem para nos derrotar. E muitas vezes, quando ele vê que nossa caminhada é para vencer a corrida mesmo, para cruzar a linha de chegada, ele vai ficar lançando pepitas de ouro de um lado e do outro o tempo todo. É um namorozinho aqui, é uma falsidade aqui, outra ali, uma desonestidade ali acolá, uma infidelidade ali do outro lado. Não tem importância. Vai ser rapidinho isso aí. Depois eu volto para a caminhada cristã. Depois eu procuro o Senhor, peço perdão. A Bíblia não diz que se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Então eu vou lá, vou dar essa pecadazinha ali, depois eu volto, depois eu me batizo de novo. Eu me reconcilio com o Senhor outra vez. Infelizmente, irmãos, essa história nos mostra, nos ensina, essa fábula nos ensina que quando Jesus voltar, quando a, a linha da chegada aparecer diante de nós, infelizmente Jesus encontrará muitos de seus filhos. Ele diz isso, né? Muitos de seus filhos estarão dentro do mato, correndo atrás das pepitas de ouro que Satanás tem jogado em nossa caminhada, em nosso caminho, para nos desviar. No fim da carreira cristã, nós precisamos estar atentos, porque a Bíblia diz, Paulo diz em Hebreus, eu quero ler aqui na linguagem de hoje, ele diz assim nós temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Correr de tal maneira que cruzemos a linha de chegada. Quantos nessa manhã gostaria de dizer para o Senhor, Senhor, eu quero cruzar a linha de chegada. Não importa em que ponto eu esteja na caminhada, não importa as dificuldades. Talvez até eu estou saindo agora de dentro do mato, que eu fui atrás de uma pepita de ouro, Satanás. Mas eu quero agora. A linha de chegada já tá quase sendo vista. Eu quero cruzar a linha de chegada. Me ajude a cruzar a linha de chegada. Que eu possa chegar, ainda que chegue como Gabriele Anderson, mas que eu preciso cruzar a linha de chegada. Quantos nessa manhã gostariam de dizer, Senhor, me ajude a ir até o final, a não desanimar. E, se possível, arrastar alguns que estão ao meu redor, que estão desanimando, estão tristes. Me ajude a levar essas pessoas também. Estou vendo algumas mãos aqui, quantos? Eu quero orar nesse momento. Vamos orar. Querido Pai, nosso Deus, aqui estamos todos nós. Um dia nós nos inscrevemos na corrida cristã. Demos o nosso nome, pegamos nosso número, pegamos nossos materiais, iniciamos a corrida. Talvez alguns de nós aqui iniciamos muito bem, preparados. Talvez ao iniciar a corrida, já olhamos para frente, vimos lá, a linha está logo ali. Vou cruzar a linha de chegada. E talvez, ao longo da caminhada, alguns de nós temos perdido nossas forças. Temos nos cansado, nos animado.
Talvez temos fracassado muitas vezes. Quantas vezes derrotados? Talvez muitos de nós aqui tenham travado diariamente lutas terríveis contra o pecado, contra a tentação. E quantas vezes saímos derrotados? Nesta manhã queremos, Senhor, que o Senhor nos levante do chão. Que o Senhor renove nossas forças. Que o Senhor possa erguer a nossa cabeça, que possamos olhar para frente e contemplar outra vez a linha de chegada. Que nossos olhos brilhem outra vez. Que o Senhor nos ajude nesse sprint final. Está bem pertinho agora do Senhor Jesus voltar. Estamos no sprint final. Que o Senhor nos auxilie, nos dê a direção certa. Nos lembre que a alegria da chegada vai superar em muito toda a tristeza, toda a angústia, todas as dificuldades do percurso. Que todos nós que estamos nesta manhã, juntamente com nossos queridos, que iremos arrastar também, todos nós possamos cruzar a linha da chegada e cair, talvez até exaustos, nos braços do Senhor Jesus, para viver a alegria da eternidade e receber das suas mãos a coroa de glória imarcessível. Que essa experiência seja o final da história de todos nós. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.